O que define um homem e uma mulher madura? Se você quer saber sobre esse conteúdo, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te responder, vou te falar tudo. Mas antes, não deixe de se inscrever nesse canal se você ainda não é um inscrito, para você dar uma força aqui e continuar recebendo desse tipo de conteúdo. Combinado? Vamos lá então, gente. Estamos aqui nessa série sobre maturidade. E o que a gente precisa entender de maturidade? Quando a gente está falando de um homem e uma mulher madura, a gente está falando de pessoas que não agem como crianças. Uma pessoa madura já perdeu o direito de agir igual uma criança. Ele já começa a entender, eu cresci. Então tem mais cabimento eu ficar agindo como um menino birrento. É ou não é? Mas esse vídeo especificamente falando, a gente vai entender a distinção de homem e mulher maduro. Porque, gente, a verdade, uma coisa que eu sempre falo, se Deus quisesse que a mulher e o homem fossem iguais, ele teria feito mais homem, né? Mas ele fez um homem, olhou e falou, falta algo, e fez a mulher. Então, se ele fez algo diferente, o propósito é que realmente não fosse igual. Então, se a gente fala de um homem e uma mulher madura, a gente fala de papéis diferentes de maturidade. Vamos falar então do homem, né, gente? O que é um homem maduro, hein, mulher? Presta atenção aí pra você entender bem qual é o objetivo que você tem que ter quando você fala assim, nossa, eu quero um homem maduro pra minha vida. Ou então, será que o cara com quem eu estou me relacionando é um cara maduro? Primeiro ponto, ele assume responsabilidade sem fugir. Deixa eu falar, para Deus, o homem, ele foi criado para ter responsabilidade, para assumir o papel de comando. É para isso que foi feito o homem. Então, por que o homem foi feito cabeça? Por que Deus deu a missão de cuidar daquele ambiente todo? Ele deu essa missão para o homem, porque o homem tem estrutura emocional, psíquica, física, para assumir responsabilidades e estar à frente da missão. Então, se você vê um homem que ele assume responsabilidades, que ele não foge, não fica agindo igual, né, um menininho, que fica se esquivando, arrumando desculpinha, você já vê que ele já tem grandes vantagens e uma grande propensão a ser um homem, sim, maduro. Porque um menino, um moleque, ele não quer responsabilidade, ele não quer casamento, ele não quer emprego, ele não quer vida difícil, ele não quer acordar cedo. O que ele quer? Jogar videogame o dia inteiro, ficar de boa, namorar uma, dispensar namorar outra, né? Então a gente vê a diferença. O que torna o homem um homem são as responsabilidades. O que dignifica o homem, como diz a Bíblia, é o trabalho. Então quando o cara assume responsabilidade, ele assume trabalho. Ele assume função que ele tem que fazer. E esse é o papel original do homem, assumir trabalho, pegar peso, ralar, se esforçar, trabalhar. Beleza? Segundo ponto, ter firmeza sem ser agressivo. Tem muito homem que às vezes pensa assim, ah, não, eu não posso ser agressivo, né? Numa sociedade onde as mulheres estão tão assim, ai, porque o homem é agressivo, tem muito homem narcisista, não sei o que, É verdade. O tanto de homem narcisista que tem por aí, levando as mulheres a relacionamentos totalmente tóxicos, não tá escrito. Mas ao mesmo tempo, o homem também não tem que ser, gente, uma florzinha, né? O homem ele precisa ser homem, ele precisa ser firme. Então, o homem, quando é totalmente possível o homem ser firme e não ser um agressivo, um cara agressivo, um cara grosso. Até veio uma palavra ruim na minha cabeça, eu vou falar não. Mas, né, em vez dele ser um cara estúpido, ele pode ser um cara firme. O homem, ele veio para ser firme. É igual quando a gente vê um pai que olha para a criança assim, ó. E o olhar basta, entendeu? Para o menino olhar e falar, ele vai ficar quieto. Entendeu? É tipo isso. Esse é o papel do homem. Ele precisa trazer essa firmeza, essa segurança de falar, tem limites. Quem impõe limite é o homem. O homem vai impor limite na criação dos filhos. Falar, ei, não é assim não. É igual, já vi vários vídeos, acho que você já deve ter visto, hoje em dia tá muito em alta, vídeo que às vezes o menino fala de qualquer jeito com a mãe. Aí o pai vira e fala, você tá achando que vai falar assim com a minha mulher? Volta e pede desculpas agora. Ele não tá sendo agressivo, ele não tá sendo um otário, ele tá sendo um homem. Então, o homem, quando ele é um homem maduro, ele sabe ser posicionado. Ele sabe defender o que ele precisa defender. Ele sabe quais são as brigas que ele entra e que ele não entra. Então, se for para defender a mulher dele, se for para defender os filhos, a família dele, se for para ir para cima e impedir uma ameaça, é para isso que é feito o homem. Não é para ser o cara que fica de boa, que se diverte, que só quer brincar, que só quer curtir a vida. Isso não é um homem. Sabe? Então veja, lazer é algo maravilhoso, tem que ter, todo mundo é digno.
Mas o foco principal do homem tem que ser prover para a vida dele, para a família dele, para a casa dele. E se ele ainda não tem uma família, uma casa, uma mulher, que o objetivo dele seja ter, né? Para ele desenvolver o propósito principal dele de ser homem, né? Terceiro ponto, ele é emocionalmente estável. Gente, cara, deixa eu falar. A gente sempre fala, né? O homem ele é mais racional e a mulher é mais emocional. Por quê? Porque o homem ele tem emoções e a mulher também tem razão. Ambos têm. Mas eles precisam buscar se equilibrar, porque normalmente o homem é mais racional do que a mulher. Normalmente, até mesmo por uma questão hormonal, né, gente? A gente sabe que a mulher não é a mesma o mês inteiro. Ela passa por uma jornada muito louca em um mês. Então, em um mês ela pode estar super feliz, alegre, contente, daqui a pouco ela pode estar triste, mal, reflexiva, chorando por qualquer coisa, né? Ela pode estar desanimada, enfim. Então, o hormônio, ele, né, bagunça um pouquinho a nossa vida, né, mulherada? Mas o homem, ele consegue ser mais estável até biologicamente falando. Agora, quando a gente está falando de emoções, também o homem, ele tende, não é uma regra, mas ele tende a ser pelo menos mais equilibrado na reação. Então, ao passo que a mulher às vezes chora, desespera, fala que o mundo acabou, o homem ele tem que ser o que vai trazer segurança para a mulher que tá aqui doida. Você tá entendendo? Então a mulher surtou, meu Deus, acabou o dinheiro, perdeu o emprego, não sei o quê, a casa tá alagando, queimou não sei o quê, quebrou não sei o quê. Ele tem que ser o cara que fala, eu vou resolver. Gente, toda mulher gosta do quê? Do homem que fala, eu vou resolver. Então, isso é um cara maduro, ele entendeu o papel dele, ele precisa ser resolutivo. Homem nasceu para ser resolutivo. Não é para ser... Cara, não tem nada pior do que um homem fuxiqueiro, reclamão, desculpa a expressão, bunda mole. Não dá, gente, não dá. O homem ele tem que ser um homem com posicionamento de homem, com aquela hombridade assim de Jesus, sabe? Daquele cara equilibrado, que sabe quem ele é e que estava sempre focado no que ele tinha que fazer e não no que ele queria fazer. Compreende? Cuida de si e dos seus, que eu já falei sobre isso também. Então, o homem de verdade, ele cuida da família dele, ele cuida da mulher dele, ele cuida dos sonhos dele, ele cuida do futuro dele, ele cuida do corpo dele, porque ele sabe que quanto mais ele cuida do corpo dele, mais tempo ele vai poder viver, mais ele vai aguentar, né? Então, ele precisa ter essa responsabilidade com todos. O olhar dele tem que ser, eu vou dar minha vida por isso aqui. Eu vou dar minha vida por essas pessoas que eu amo. Eu vou estar aqui porque eu vou me doar por elas. Então, a gente vê a diferença de um homem posicionado aí, né? E ele é fiel à sua palavra. Gente, se tem uma coisa que faz um homem ser top, é ele ser fiel à palavra dele. É ele falar assim, eu vou pagar, eu vou dar um jeito, mas essa conta vai ser paga. Ele roda de Uber de madrugada, sei lá o que ele vai fazer. Ele vai vender o computador, mas ele vai honrar com as contas dele. Ele vai honrar com a palavra dele. Se ele falou pro filho dele, vamos ao cinema hoje à noite, ele vai levar o filho pro cinema. Mas eu cheguei cansado do trabalho, mas ele vai honrar a palavra dele. Ele vai, eu prometi um sorvete para minha filha, ele vai rodar a cidade, mas ele vai achar um mercado para arrumar o sorvete da filha dele. Isso é um homem, ele tem palavra. Quando você tem palavra, as pessoas podem confiar em você. Quando você fala uma vez que vai fazer algo e realmente faz, as pessoas vão te dando mais credibilidade. Um homem sem credibilidade, ele não tem nada. Então, se ele não tiver credibilidade nem na casa dele, onde é que ele vai ter? Se você não for fiel e for um grande homem dentro da sua casa, não adianta você ser um mega homem em lugar nenhum. Seja primeiro na sua casa, seja primeiro para as pessoas mais importantes da sua vida, depois você se preocupa com o mundo. Porque tem tanto homem querendo mostrar que ele é o cabulosão, mas no final das contas ele não é nada, porque ele não honra nem na casa dele, ele não é fiel nem com a mulher dele. Ele não trata direito nem a mulher dele. Mas ele ganha super bem. Mas ele já subiu em altos cargos não sei o quê. Mas ele já não sei o quê. Às vezes ele conquistou muito na vida pessoal, profissional dele, mas a casa dele está em déficit. O filho dele não tem atenção, a mulher dele não tem atenção, a filha dele se sente insegura e quando ela se sente insegura, vai procurar homem por aí para dar segurança para ela. Olha que problemático, né? Então o homem, ele precisa ser homem, principalmente na casa dele, na fidelidade com a família dele e no amor para com os seus. Isso sim é um homem. Cara, se você vê que o cara com quem você se relaciona, seu marido, seu filho, seus amigos, seu namorado, tem essa postura, são pessoas ótimas pra você estar perto, pra você estar junto, você estar bem. Se não, precisa melhorar. E se você, homem, nesse vídeo viu que tem algo que tá faltando ali pra você, meu irmão, busca o poder de Deus, busca ajuda, mas seja um cara melhor. Porque se você não estiver sendo tudo aquilo que eu falei aqui agora, que provavelmente uma coisa ou outra esteja em déficit, é normal, mas o que você precisa é buscar ser tudo isso.
Porque esse é o propósito de Deus para um homem maduro. Esse é o posicionamento que o homem tem que ter. Tudo bem, agora vamos falar da mulher? Vamos falar das mulheres, né? Quando a gente está falando de mulher madura, a gente está falando de mulher que tem identidade curada. Porque, gente, como a mulher ela é muito emocional, o diabo, ele sabe que ele vai aonde na mulher? Pum! Nas emoções. Ele entra nas emoções, fragilizando a identidade dela, destruindo a autoestima dela, fazendo com que ela não tenha valor através de abusos que ela sofreu, abandonos, rejeições, traições. Isso vai definhando a mulher. Porque como naturalmente ela é mais emocional, ela vai dar muita importância para esses momentos de dor que ela viveu. E isso vai afetar ela profundamente. Então, para ela ser uma mulher madura, ela precisa vencer tudo isso aqui, por mais difícil que seja. Ela precisa vencer, porque é aquilo que eu já falei lá em outros vídeos, né? A dor, ela não foi culpa sua, mas a responsabilidade da cura é. Então, toma a responsabilidade de ser uma mulher curada para você, cure as suas emoções, para que você possa viver, se tornar a mulher que Deus tem para sua vida. Enquanto você não curar as suas emoções, você não vive o que Deus tem para você. Forte, né? Segundo ponto, sabe reconciliar firmeza com doçura. Tem muita mulher que fala assim, não, mulher tem que ser, né, fortona, tem que dar conta de tudo. E as mulheres, gente, elas têm uma força interior que elas desconhecem. Tem gente que pensa assim, a mulher é mais frágil do que o homem. Elas são fortes, elas são muito fortes. Mas é porque Deus falou pro homem, você vai cuidar dela. Só por isso. Mas quando a mulher tem que dar conta sozinha, a gente sabe, você conhece uma mulher que deu conta sozinha? Que criou filho sozinha, que foi rejeitada, traída e teve que dar conta sozinha, que sustentou casa sozinha. É propósito de Deus? Não, mas ela dá conta sozinha. Ninguém pode falar que ela não dá conta sozinha. Ela dá conta, só que Deus não preparou isso para ela. Porque a mulher foi feita para ser amada. Ou seja, tem coisas que funcionam, mas tem coisas que encaixam. Mas não é porque encaixa que vive de fato o propósito pleno. Eu posso utilizar um livro para bater na cara de alguém, mas foi para isso que o livro foi criado? Eu posso ficar com tanta raiva, vou tacar, mas o livro não foi feito para isso. Ele vai cumprir o propósito dele se ele tiver um bom conteúdo dentro e ele me agregar. Assim é a mulher. A mulher, ela tem força para fazer tudo aquilo que ela quer na vida dela, até mesmo subir na vida muito mais do que muitos homens. Mas o propósito de Deus na vida dela é que ela possa ser uma mulher que é amada. Caso contrário, a própria palavra de Deus não iria falar que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Então toda mulher é digna de ter um homem que dê a vida por ela. Entendeu? Então veja, a gente precisa aprender a ser uma mulher forte. Nós somos mulheres fortes. E muitas das vezes as adversidades da vida forçam a gente a trazer essa firmeza para fora. Essa força que a gente carrega. Mas a gente também precisa ser mulheres doces. Eu sei que às vezes a vida te exigiu que você fosse aquela mulher que deu conta de tudo. Mas Deus está falando que você precisa e você pode ser uma mulher dócil, ser uma mulher amorosa, ser alguém que fala eu te amo pro seu companheiro, pros seus filhos. Que você fala que você consegue ser uma pessoa amável, pacífica, calma. Sabe, eu tive essa grande dificuldade na minha própria vida, gente. Cara, porque, imagina, eu fui criada pela minha mãe. A minha mãe passou no concurso aos 18 anos, ajudou a minha avó a sustentar os irmãos, e a minha mãe tem 11 irmãos. Então imagina, ela teve que ajudar a sustentar esses irmãos por longos anos da vida dela, comprou o apartamento dela sozinha, trabalhou a vida inteira, me criou praticamente sozinha. Então assim, foi algo muito difícil para ela, ela teve que ter essa força ali muito grande. E esse foi o exemplo que eu tive. Então imagina a minha visão de mulher, como é que eu devia ser. Aquela mulher que dá conta de tudo. Só que deixa eu te falar, você não foi feita para dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Pra que isso? Quando você começa a pegar menos peso, você pode viver mais livremente o teu propósito. Você não precisa carregar tanta coisa assim na sua vida. E quando você começa a perceber que você não precisa carregar tanto assim, é que o seu lado dócil vem pra fora. E esse tem que ser o grande objetivo seu. Ser essa mulher dócil, amorosa. Porque isso você consegue exercer com maestria. Deixa que o homem tem que ser mais forte mesmo e carregar o peso. Você pode, a sua família precisa que você seja uma mulher amorosa. Porque é ali que o Espírito Santo vai usar o teu lado, né, a tua identidade de mulher, juntamente com toda a tua experiência de vida, para agregar na sua casa, para agregar nos teus relacionamentos. Quando uma mulher ela é muito fortona assim, ela é pouco dócil, tem muito homem que fica com medo, se espanta. Você tá entendendo? Ah, mas é o homem que é fraco. Pode ser também, pode ser.
Mas se você for uma mulher dócil, vai ser muito mais fácil um homem que é mais fortão querer ter um equilíbrio com você, porque vocês vão se equilibrar. Isso vai ser muito bacana, isso é muito legal. Emocionalmente inteligente. Gente, um grande problema que a gente tem hoje na sociedade é que as pessoas elas estão ficando fracas emocionalmente. Isso aí é um fato. As pessoas são fracas emocionalmente, são instáveis, não aguentam nada, não aguentam pressão, não aguentam problema, quer desistir de tudo, não quer nada que é difícil. Uma sociedade onde a gente tem ChatGPT, né? Onde a gente tem fast food, onde a gente tem Uber, onde a gente tem tantas facilidades, ninguém quer mais as coisas difíceis. E acaba que hoje eu vejo que tem muitas mulheres cheias de mimimi, cheias de não me toque, cheia de milindres. Então, assim, uma coisa bem... E a mulher da Bíblia é uma mulher dócil, é uma mulher que sabe seu papel, é uma mulher que não conflita com o homem, que não quer ocupar o lugar do homem, não quer ser homem, né? Mas ela é emocionalmente inteligente. Então ela sabe que em alguns momentos tudo vai estar nas mãos dela, toda aquela responsabilidade de equilíbrio sobre a família, sobre o ambiente vai estar nas mãos dela. E ela vai ter que ter sabedoria o suficiente para saber lidar. E isso vem de Deus. Essa inteligência emocional que ela pode desenvolver com terapia, com estudo, com conhecimento, com livro, com curso, com o meu canal do YouTube, com várias coisas, ela também sabe que à medida que ela tiver isso, juntamente com a ação do Espírito Santo, ela é imparável. E aí ela consegue ser a mulher equilibrada emocionalmente, que consegue gerir sua casa, gerir sua vida, gerir suas emoções, gerir seu casamento, sabe? Ser a mulher que o homem precisa. Então, assim, o homem tem que ser o homem que a mulher precisa, a mulher também precisa ser a mulher que o homem precisa. Vocês precisam saber se equilibrar para viver o propósito de Deus, né? A mulher constrói em vez de competir. Se você for uma mulher forte demais, que eu falo assim, sendo bem eufemista, não é ser forte demais, mas é, muitas das vezes, querer tomar tanto as rédeas a ponto de tomar o lugar do homem. Se você começa a querer ser essa mulher, você vai competir com o homem. Não precisa ter dois homens numa casa. Não precisa. É um homem e uma mulher que cumprem o propósito de Deus dentro de uma família. Então, quando você consegue fazer isso, voa lá, bebê, topíssimo. E, claro, ela valoriza o processo e não a aparência, né? A mulher, obviamente, que ela se cuida, ela é maravilhosa, ela... Gente, uma mulher tem que se cuidar, né? Depois a gente fala melhor sobre isso. Mas, quando a gente tá falando que ela valoriza o processo, é que ela tem o feeling. Uma mulher madura, ela tem feeling para descobrir que a vida não é feita de aparência, o que mais vale é a essência das coisas. Isso vai, quando ela entende que mais vale essa essência dela, ela transparece isso na postura, na forma de falar, na forma de pensar, na forma de vestir, né? Então isso é uma mulher madura. Então vejam, a gente vê que o homem e a mulher têm papéis diferentes, devem amadurecer de maneiras diferentes, mas eles precisam juntos ser alinhados com o Espírito Santo, ser guiados pelos princípios eternos da palavra de Deus, e eles precisam crescer na sua consciência, no seu conhecimento próprio, no seu desenvolvimento interior, na sua inteligência emocional, né? E isso sim eles precisam fazer juntos, tanto homem quanto mulher têm a responsabilidade de amadurecer. Então eu quero saber o que você achou dessa série de vídeos, se você curtiu, se você não curtiu. Eu acho que você curtiu, né, gente? Por favor. Deixa aqui então o que você mais curtiu. Compartilhe agora com um amigo seu, uma pessoa especial, que pode receber muito de Deus nesses vídeos. Se você ainda não é um inscrito, então se inscreva. Chame outras pessoas para se inscreverem, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo que eu acredito que tem agregado tanto na sua vida como Deus tem feito em mim. Né? Esse é o meu maior objetivo com você. Então, te espero na próxima série e conta comigo, hein?